Meus amigos, sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula da semana gratuita do Clube Penal. Para quem não assistiu a primeira aula ainda, dá uma olhadinha lá. Ontem publiquei uma aula sobre teoria do erro, um tema que é muito corriqueiro nos concursos públicos e prova da OAB e muitos alunos ainda têm uma certa dificuldade, até porque não é um tema fácil. E gravei uma aulinha para vocês na nossa primeira aula e hoje é a segunda aula da nossa semana gratuita. Hoje vamos tratar de informativos do STF e do STJ. Amanhã, quarta-feira, aula de crimes contra o patrimônio. Quinta-feira, resolução de questões. Sexta-feira, lei de abuso de autoridade. Aí a gente fecha a nossa semana gratuita. Beleza? Meus amigos, como que vai funcionar a nossa aula de hoje? Terça-feira é dia de informativos, mas para não trazer informativos aleatórios, eu resolvi trazer uma lei importantíssima que cai muito nas provas, dos concursos públicos, e eu vou trazer os melhores informativos, os melhores julgados que envolve essa lei. E eu estou falando da lei de drogas. Galera, a lei de drogas tem vários julgados dos tribunais superiores acerca dos tipos penais, acerca de todos os detalhes que envolvem essa lei, e é isso que a gente vai tratar nessa aula, beleza? Então, aula de informativos, porém, focado na lei de drogas. Vamos lá! Lei de drogas 11.343 de 2006, beleza? Então, quais são os julgados mais importantes no tocante a essa lei? Primeiro, vamos falar do artigo 28, o crime de posse de droga para uso. Nós temos 3 penas: advertência, prestação de serviço à comunidade, medida educativa de comparecimento a programa de curso educativo. Essas penas dos incisos 2º e 3º têm o prazo máximo de 5 meses. Em caso de reincidência, 10 meses. Beleza? Alguns julgados que giram em torno desse artigo. Primeiro, aplica-se o princípio da insignificância para o crime do artigo 28? Em regra, não. Mas nós temos alguns precedentes no STF onde foi reconhecido o princípio da insignificância. Salvo engano, um dos casos envolvia 0,6 gramas de maconha. Então, assim, em regra, não aplica o princípio da insignificância para o crime de uso, posse de droga para uso. Por quê? A pequena quantidade de droga já é uma elementar do artigo 28. É um dos elementos que o intérprete vai analisar para saber se é usuário ou traficante. Não é apenas a quantidade. Dá uma olhadinha no artigo 28, parágrafo 2º. Lá nós temos quais são os itens de análise para saber se é usuário ou traficante. Mas um deles é a quantidade. E a pequena quantidade é uma elementar do crime do artigo 28. Mas, em uma prova discursiva, uma prova oral, você pode dizer que há precedentes no STF reconhecendo o princípio da insignificância para esse crime. Agora, não se aplica o princípio da insignificância no caso do crime de posse de drogas para uso do CPM, Código Penal Militar. Ó, a galera aí dos concursos militares, beleza? Tá aqui o HC do STF. Show? Princípio da insignificância, em regra não, mas há precedentes, salvo em crimes, no crime militar do artigo 290. Continuando. A condenação pelo crime do artigo 28 gera reincidência? Não gera reincidência. Por quê? Isso aqui, ó, julgado pelo STJ, porque a contravenção penal, que é punida com prisão simples, não gera reincidência. Como que um crime que sequer tem pena privativa de liberdade geraria reincidência? A contravenção, em regra, é mais grave do que o 28. Porque o 28 não tem mais pena privativa de liberdade. Antes tinha. Lembra do artigo 16 da Lei 6368? A pena era de 6 meses a 2 anos. Hoje não temos mais. E a corrente que prevalece é que houve a descarcerização ou despenalização
STF e STJ têm esse entendimento. Show de bola? Então, não gera reincidência. Praticou o 28 e depois um furto, é réu primário. Só que, cuidado, ainda no tema reincidência, a reincidência de que trata o parágrafo 4º, ela é uma reincidência específica. Vamos voltar lá rapidinho? Deixa eu puxar aqui. Voltando na tela. Olha o parágrafo 4º aqui. Em caso de reincidência, o prazo é de 10 meses para as penas dos incisos 2º e 3º. Reincidência específica no crime do artigo 28. Esse julgado, salvo engano, trazia um crime de roubo e depois 28. Ele praticou o 28 pela primeira vez, mas era reincidente em crime de roubo. Qual que é o prazo máximo para as penas dos incisos 2º e 3º? STJ, 5 meses. Porque para ser 10 meses, tem que ser reincidente específico no crime do artigo 28. Essa reincidência, ela é específica. Beleza? Show? Então, cuidado com isso. Julgado bem bacana e, de certa forma, atual. Olha a data aqui, ó. 2019. Beleza? Artigo 33, tráfico de drogas. Temos 3 julgados muito bons aqui. Primeiro, entrega de drogas por telefone. STJ entendeu que a simples combinação já consuma o delito. Não precisa haver a tradição, que é a entrega. Beleza? Não precisa haver. Outra, pureza da droga. Pureza da droga não influencia na dosimetria da pena. O artigo 42 vai trazer 2 elementos: natureza e quantidade. Pureza não. Aquela cocaína purinha, sem estar misturada com talco, pó royal, farinha, não importa. Beleza? Para a dosimetria, não importa. E segundo o STJ, não há necessidade de apreensão de drogas para a condenação no crime de tráfico. Se outros elementos caracterizarem essa comercialização, será suficiente para a condenação. Beleza? Então aí 3 julgados muito interessantes no tocante ao crime de tráfico de drogas. Vamos falar da conduta equiparada do inciso 1º, parágrafo 1º, no tocante à matéria-prima, no tocante a... O parágrafo 1º, vocês sabem, nós temos condutas equiparadas ao tráfico. E tem 4 incisos. O primeiro fala de matéria-prima, insumo ou produto químico. Importar semente de maconha é crime, galera? Isso caiu na prova de delegado federal e eu fiz uma live com o professor Bruno Zampier pelo Supremo TV, que é um curso que eu dou aula, e eu falei isso aqui, caiu na prova. Acertamos. A galera do Supremo TV tem essa mania de acertar questões de prova, né? E eu falei na live junto com o Bruno, caiu essa questão. Bora lá. O STJ tem precedentes no sentido de considerar a semente de maconha matéria-prima, para fins do artigo 33, parágrafo 1º, inciso 1º. STJ, mas o STF entendeu que pequena quantidade de semente de maconha não configura esse crime. Esse julgado, galera, trazia 26 sementes de maconha. Beleza? Eram 26 sementes para o STF. Trata-se de uma pequena quantidade, não configura o crime do 33, parágrafo 1º, inciso 1º. Show? Transportar folha de coca é crime? Seria matéria-prima? Nesse caso, sim. Aqui, o julgado trouxe a quantidade de 4,4 quilos. Aí já era 4,4 quilos de folha de coca. Nesse caso, terceira seção, entendeu que se enquadra como matéria-prima, sim.
Temos o crime de induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de drogas, que pressupõe pessoas determinadas. Se forem pessoas indeterminadas, temos o crime de apologia ao crime, 287 do Código Penal. Mas aqui, galera, um julgado não tão recente, mas importante. Marcha da maconha não caracteriza esse crime, porque direito de liberdade de expressão e direito de reunião, STF, na ADI 4274. Então, a marcha da maconha não configura o crime do artigo 33, parágrafo 2º. Beleza? Temos o crime de uso compartilhado, onde traz alguns elementos. Oferecer droga, primeiro requisito, oferecer droga, eventualmente, sem objetivo de lucro, para a pessoa do seu relacionamento, e 5, para juntos consumirem. Se faltar qualquer um desses, temos tráfico de drogas, beleza? Tráfico de drogas. Se faltar qualquer um desses aí. Esse crime não é equiparado a hediondo, embora esteja dentro do artigo 33. O tráfico é hediondo. O parágrafo 1º também é hediondo. O 2º, o 3º, não. E vou falar também, já adiantando um spoiler, parágrafo 4º também não é hediondo. Tá? Hediondo é o 33 e o parágrafo 1º do 33, né? O parágrafo 2º, 3º e 4º não são condutas equiparadas a crime hediondo. E o parágrafo 4º, o tráfico privilegiado, que na verdade é uma causa de diminuição de pena, a doutrina chama de tráfico privilegiado, mas está errado, não é um privilégio, é uma causa de diminuição de pena. Mesma coisa lá do homicídio privilegiado, é uma causa de diminuição de pena, mas normalmente se fala tráfico privilegiado sem problema algum. Olha esse julgado aí em vermelho do STF, que nesse julgado vem dizendo que é permitido pena restritiva de direitos. E a resolução número 5 do Senado riscou essa expressão. Beleza? Do Senado Federal, resolução número 5 de 2012. Também não é equiparado a hediondo, e o STJ tinha uma súmula que dizia que esse crime era hediondo, mas foi cancelada, beleza? Devido a esse entendimento do STF. O STJ acabou se curvando, obviamente, então não é equiparado a hediondo. Show de bola, beleza? Olha que interessante. Ainda relacionado ao parágrafo 4º. Vamos ver alguns julgados bons aqui, ó. Se o autor for condenado por tráfico e associação, não será possível aplicação da causa de diminuição. Por quê? Porque tem associação. Olha os requisitos. Primário, 1. Bons antecedentes, 2. Não se dedique à atividade criminosa, 3. E nem integre organização criminosa, 4. Se ele foi condenado pelo crime de associação, é claro que ele se dedica à atividade criminosa e integra organização criminosa. Então, a condenação pelo crime de associação impede a aplicação do parágrafo 4º. STJ, está aí, informativo 517. Outra, ainda que a dedicação à atividade criminosa ocorra concomitantemente com o exercício de atividade profissional lícita, é inaplicável a causa especial de diminuição de pena. O que é isso, galera? O camarada tem um emprego lícito, trabalha numa loja, tudo certinho, só que ao mesmo tempo ele se dedica à atividade criminosa. O fato de ter uma ocupação lícita anula a atividade criminosa para fins de aplicar o parágrafo 4º? Claro que não. Porque ele, mesmo que ele tenha uma atividade lícita, uma ocupação lícita, ao mesmo tempo ele se dedica à atividade criminosa, e isso por si só impede a causa de diminuição de pena do parágrafo 4º do artigo 33. Show? Então tá aí, julgado do STJ, informativo 582, Minas Gerais, nosso estado bonito aí. Continuando, olha que interessante, para o STJ, inquéritos policiais e ações penais em curso podem ser usados para afastar a aplicação do parágrafo 4º.
aqui, ó, informativo 596, salvo engano, foi julgado pela terceira sessão em 2016. Só que, em 2020, o STF, ele julgando esses casos, o STF decidiu que os inquéritos policiais e ações penais em curso, sem trânsito em julgado, não podem ser utilizados para afastar parágrafo 4º. Beleza? Então tá aqui, ó, o STF tem precedentes em sentido diverso. 2020, ó. 2020. Beleza? E cuidado com a súmula, embora o STJ tenha estendimento, a súmula 444 do STJ vai falar que o juiz não pode utilizar esses inquéritos para agravar a pena base. Isso lá na dosimetria de pena. Beleza? Súmula 444 do STJ. Lembra do Mula? Quem já viu o filme aí do Clint Eastwood? Quem que é a mula, galera? Todo mundo sabe quem é a mula. O camarada engole cápsulas de cocaína, né? Coloca um formato de cápsula, vai engolindo, vai para Amsterdã, toma um copo d'água, bota o dedo na goela, vomita tudo. Ou então vai por outro lado, né? Não sei. Mas ele, bom, vou botar que vomita tudo, e ele pega as cápsulas, abre e vende lá em Amsterdã ou entrega para alguém. A pergunta é, o Mula, tem um filme, né, do Clint Eastwood, bem legal esse filme. O Mula do tráfico, que vai levar a droga para a Europa, né? Vamos pensar numa cocaína para a Europa. Ele sempre, necessariamente, ele faz parte de uma organização criminosa? Nós tínhamos julgados nesse sentido. Se ele é mula, ele faz parte de uma organização criminosa. Porém, STJ e STF, na tela para vocês. Informativo 602 do STJ, 766 do STF. Vai falar o quê? Que a atuação de mula não induz automaticamente a conclusão de que ele enseja a organização criminosa. Galera, o cara pode fazer carreira solo, não? Ele compra cocaína aqui no Brasil, faz a cápsula, engole, chega lá e vende. Paga, com a venda ele paga o custo dele, faz um troco, volta, faz de novo, carreira solo. Pode? Pode. Então, hoje, esse é o entendimento de que o mula não necessariamente, o caso concreto é que vai dizer, mas não é uma fórmula matemática, mula é igual a organização criminosa. Não. Beleza? Cada caso tem que ser analisado individualmente. O crime do 34, que é a fabricação de drogas ou maquinário, tá lá, fabricar, adquirir, utilizar, transportar, oferecer, vender, distribuir, maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer objeto destinado à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas sem autorização. Esse é equiparado a hediondo, beleza? O 34, ele é equiparado a hediondo. E nós temos aqui dois julgados muito interessantes. O primeiro deles, do STJ, decidiu o quê? O autor preso pelos crimes do tráfico mais maquinário praticados no mesmo contexto fático, a questão probatória, aplica-se o princípio da consunção, onde responderá apenas por tráfico. Imagina, chega no apartamento, o camarada tem o maquinário e a cocaína que ele acabou de produzir. Ele responde pelo 34 mais 33. Aquele maquinário foi utilizado apenas para a produção daquela droga que estava com ele. Portanto, o princípio da consunção, apenas artigo 33. Porque o crime do artigo 34 e do 33 foram praticados, por esse julgado aqui, foram praticados no mesmo contexto fático. Isso é uma regra que sempre ocorre? Não. Nesse caso ocorreu. Olha o julgado seguinte. Caso os crimes do 33 e 34 sejam praticados em contextos fáticos distintos, concurso de crimes. Pronto. É a mesma coisa.
Se praticado no mesmo contexto fático, se praticados o 34 e o 33, aquele maquinário foi usado para aquela droga que estava ali. Beleza. Agora imagina, chega na casa do sujeito, ele tem maquinários para a produção de crack e 5 quilos de maconha. O que tem a ver uma coisa com a outra? Nada. Então nós temos dois crimes praticados em contextos fáticos distintos, cabe o concurso de crimes 33 e 34. Show? Tem que analisar se aquela droga e o maquinário têm o mesmo, a prática desses crimes tem o mesmo contexto fático ou não. Temos julgados para os dois lados. Associação para o tráfico. Associarem-se duas ou mais. Só para vocês aqui relembrarem, associação para o tráfico, duas ou mais pessoas. Associação criminosa do 288, 3 ou mais pessoas. Organização criminosa, 4 ou mais, com divisão de tarefas e por aí vai. Beleza? Tem seus detalhes. Agora, o número de pessoas vocês têm que memorizar, não é difícil. Associação para o tráfico 2, associação criminosa 3, organização 4. Não é equiparado a hediondo. Agora vai aqui uma crítica. A associação criminosa, a associação para o tráfico, que é voltada para a prática de um crime equiparado a hediondo, não é hedionda. Pegaram? O 35, que é uma associação para o tráfico, ou seja, uma associação para a prática de um crime equiparado a hediondo, não é hediondo. Mas, com a mudança do pacote anticrime, a organização criminosa voltada para a prática de crime hediondo, ela é hedionda. Parágrafo único lá do artigo 1º da Lei de Crimes Hediondos. O rol taxativo foi todo modificado, todo não, mas muita coisa modificada. E uma das modificações foi essa. A organização criminosa voltada para a prática de crime hediondo ou equiparado, ela é hedionda. Mas aqui não. A associação criminosa que por si só é voltada para a prática de crimes hediondos, que já diz no seu caput, o 33 caput, parágrafo 1º e parágrafo 4º, que são equiparados a hediondo, essa associação não é hedionda. Então não faz sentido, né? Vai aqui uma crítica. Para o número mínimo de 2 pessoas, computam-se os inimputáveis. Então tá lá um garotão de 17 e um de 19. Podem formar uma associação para o tráfico? Podem. E a presença do menor ainda aumenta a pena? Lá na majorante do artigo 40, inciso 6º? Sim. Ainda tem a causa de aumento aqui, ó. Ainda tem a causa de aumento. Beleza? Tudo isso que eu estou trazendo, galera, é informativo, hein? Aula de informativos hoje. Outra, para o STJ, doutrina e jurisprudência de um modo geral. Essa associação tem que ser estável e permanente. Se for a colaboração eventual, artigo 37, e isso caiu na prova de Rio Grande, de delegado Rio Grande do Norte. E eu falei isso no Hora H do Supremo TV. Tô falando, a galera do Supremo tem mania de acertar questões de prova. Naquele evento de véspera lá, o Hora H, tem que colar, galera. Com muita humildade e respeito, mas fazer esses aulões de véspera igual o Supremo, tô pra achar. E fui feliz, claro, né, galera? Né? A gente não lê pensamento, a gente não é mãe de nada. A gente estuda a prova, a gente estuda o que pode cair. Então, nessa eu fui feliz, graças a Deus, consegui adivinhar essa questão. E era um policial civil que havia colaborado com o tráfico de forma eventual. Artigo 37 é o mero colaborador. Agora, se o cara tá ali todo dia, sentadinho, para avisar para o traficante a chegada da polícia, ele é um associado, porque, pelo julgado do STF, se tiver estabilidade e permanência, temos a associação criminosa. Financiamento do tráfico.
Um julgado importante aqui é o seguinte: esse artigo 36, ele se aplica ao terceiro que financia o tráfico. Se o próprio traficante financiar o seu tráfico de drogas, é a majorante do artigo 40, inciso 7º. Beleza? Então, o 36 é para aquele camarada empresário que tem uma loja de veículos e injeta ali 100 mil no tráfico para pegar 200 mil. Financia ou financiar ou custear, financiar com bens, custear com dinheiro. Ou então, na verdade, é o contrário, financiar com dinheiro, custear qualquer bem, pode ser com veículos, por exemplo. Então, é o terceiro que não é o traficante. Quem pratica o 36 é o terceiro que não é o traficante. Porque se o traficante financiar a sua própria atividade de tráfico de drogas, ele pratica 33 e a causa de aumento do 40, inciso 7º, conforme entendimento do STJ no informativo 534. Show? Para fechar, vamos falar das causas de aumento de pena. O artigo 40 vai falar que é uma causa de aumento de pena de 1/6 a 2/3 quando for tráfico transnacional. E a súmula 607 do STJ vai falar que essa majorante se aplica mesmo que ainda que não consumada a transposição de fronteiras. Imagina só. Aí, um traficante dentro de um ônibus para o Paraguai. Está lá no ônibus escrito Paraguai, um ônibus pintado com a bandeira do Paraguai, o motorista paraguaio e o traficante dentro do ônibus com uma bolsa lá com 5 quilos de pasta base de cocaína. Logo antes de entrar no Paraguai, Polícia Rodoviária Federal ou a Federal para, revista o ônibus, essa malha é sua, está preso. Temos a majorante? Temos. Por quê? Porque é claro que ele ia para o Paraguai. Não precisa passar para o Paraguai para ter a majorante. Basta demonstrar de forma inequívoca a intenção de transpor as barreiras do país. É o que diz. Configura-se com a prova da destinação internacional. Inciso 3º, mais uma majorante, quando for praticado nas dependências de presídio, atividade de ensino e transportes públicos, entre outros aqui. Eu vou trazer julgados sobre esses 3. Quanto ao estabelecimento de ensino, é desnecessário que o tráfico vise aos frequentadores daquele local. Basta que esteja nas proximidades, beleza? Nas dependências e imediações, basta que esteja nas imediações. Não necessariamente precisa visar os frequentadores, os alunos. Outra, a causa de aumento se aplica quando a venda de drogas for nas imediações de presídio, pouco importando quem seja o comprador. Agora, dentro do presídio também, um preso vendendo para o outro. Show? E aqui, uma questãozinha que também caiu no Rio Grande do Norte. A simples utilização de transporte público como meio de locomoção não aumenta a pena por tráfico. Olha aqui, ó. Em transportes públicos. O simples fato de usar transporte público não vai aumentar. Ele tem que vender dentro do transporte público. Ele tem que utilizar o transporte público como um local de venda. Isso caiu. Isso caiu na prova do Rio Grande do Norte. Veja a importância do estudo dos informativos, galera. O Clube Penal vai abarcar informativo, doutrina, letra de lei e questões. Eu quero trazer o máximo de conteúdo para abarcar as provas de vocês. Ó, o que eu estou trazendo aqui, ó, 2 questões na prova de delegado do Rio Grande do Norte, uma questão na prova de delegado federal e quantas vão vir por aí. Pode saber que isso aí vai cair. Prova de delegado, prova de polícia, direto, OAB, direto, juiz, promotor, defensor, direto. Tem que saber informativo. Quem não estuda informativo está fora da briga. De provas difíceis desse nível, né? Eu já vi uma questão, salvo engano, de investigador da Bahia cair informativo. Tá caindo para tudo, galera. Tem que saber. Então, toda terça-feira é o que a gente vai estudar. Show? Continuando. O inciso 4º vai trazer o quê?
Aumenta-se a pena do crime de tráfico quando o crime tiver praticado com violência, grave ameaça e emprego de arma de fogo ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva. Essa arma aqui, galera, obviamente, ela poderá haverá absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo ou concurso de crimes. Vai absorver quando a frase aqui, o uso da arma estiver diretamente ligado ao comércio ilícito de entorpecentes ou para assegurar o sucesso da mercancia ilícita. O camarada está lá no morro plantando de fuzil, para quê? Para assegurar o local de venda de drogas. Então, se a arma for utilizada para o comércio ou assegurar o sucesso da mercancia ilícita, ele não pratica o crime de porte ilegal de arma de fogo. Ele resta absorvido. Mas, se praticados em contextos fáticos distintos, aí podemos ter o concurso de crimes. Show? Aqui, STJ. 5. Inciso 5º. É caracterizado o tráfico entre estados da federação. E temos uma súmula no mesmo entendimento lá da súmula 607, ou seja, é desnecessária a transposição de fronteiras. Mesma coisa. Tá? Em Minas Gerais, num ônibus para o Rio de Janeiro. Ali na borda com o Rio, perto de Juiz de Fora, Matias Barbosa, pum, camarada é preso. Ele estava indo para o Rio? Estava. Temos a majorante? Temos. Não precisa passar a fronteira. Agora, perguntinha bem interessante. Essas causas de aumento do tráfico internacional e interestadual são cumulativas ou não? Depende. Se o fato de passar por estados for um caminho necessário para atravessar a borda do país, somente o tráfico internacional. Beleza? Imagina, tá aqui em BH, o camarada pega um carro com 5 quilos de pasta base de cocaína, desce São Paulo, Paraná, para ir para o Paraguai. Ele é preso antes de passar para o Paraguai. Ele veio de Minas, São Paulo, Paraná, para ir para o Paraguai. Temos as duas causas de aumento? Depende. Se passar por São Paulo for um mero caminho necessário, só o transnacional. Agora, parou em São Paulo, deixou um pouquinho de mercadoria, desceu Santa Catarina, deixou mais um pouquinho, subiu o Paraná para poder passar o Paraguai, aí nós temos as duas causas de aumento. Show? Se for um caminho necessário, aí não. Inciso 6º, a sua prática envolver ou visar atingir criança ou adolescente. Não se aplica o crime do 244B do ECA. Por quê? Porque já temos a causa de aumento do artigo 40, galera. Falei com vocês lá, 40 inciso 6º. Seria bis in idem. Beleza? Vou voltar aqui o slide. Errei de novo o negócio. Galera, não repara não, tá? Vira e mexe os botões aqui, a gente se embola, aí entra a vinheta, a gente solta. Normal, aqui é improviso, galera. Aqui não tem corte não, meu irmão. Aqui é improviso. Então tá, deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar o slide. Achei. Ó. Tá aqui, ó. Se tiver um inimputável, causa de aumento do artigo 40, inciso 6º. Beleza? Não temos o 244B, senão é bis in idem. Vai punir o cidadão mais de uma vez pelo mesmo fato, o que não é possível no direito penal. Show de bola? Galera, esses são os informativos. Deixa eu botar aqui de novo. Tá aí, ó. Então, nesse caso, não se aplica o 244B, apenas o que eu falei, artigo 40, inciso 6º,
da lei de drogas. Show de bola? Meus amigos, então, na aula de informativos de hoje, procurei trazer os julgados mais importantes da lei de drogas. Como que vai funcionar lá no Clube Penal semana que vem, quando começar? Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar os julgados de 2021, do início do ano, STF, STJ, e a gente vai atualizar todos os julgados envolvendo direito penal e legislação penal. Vamos passar nas aulas de terça-feira, o máximo que eu puder. Fechamos 2021? Show! Aí a gente vai só atualizando com os que forem publicados. Eu vou partir para 2020. Para a gente também pegar 2020, eu posso ir em ordem decrescente. Fechamos 2020? Isso aí vai demorar, porque tem muito julgado. Penal, meu amigo, é o tempo todo. Agora, nada impede que a gente faça o que a gente fez hoje. Eu pego lá, Estatuto do Desarmamento. Galera, o que tem de mais legal nos informativos no tocante a Estatuto do Desarmamento? Eu posso trazer temas ou seguindo na ordem, para poder diversificar um pouquinho, né? Não ficar muito maçante. O importante é que terça-feira é aula de informativos. Seja a ordem crescente dos julgados, seja temas específicos. Por exemplo, crimes contra o patrimônio. O que tem de mais legal? Crimes contra a pessoa. O que tem de mais legal? Princípios do direito penal. Do direito penal. O que tem de mais legal nos informativos? Princípio da insignificância, adequação social, e por aí vai. Então, aula de informativos, eu vou seguindo a ordem. A maioria das aulas vai ser assim, né? Para a gente poder ficar atualizado. Vai vir a prova aí, ó, delegado Paraná. Daqui a pouco vai sair delegado Minas. A Paraíba tá para sair. Tem vários, meu irmão. Ano que vem é o ano de concurso de delegado de polícia. Pode saber. Vão ter vários concursos de delegado de polícia. Quem quer ser delegado, se liga, esse é o momento. Então, terça-feira é aula de informativos. Seja seguindo a ordem, seja fazendo o que a gente fez hoje. Como a gente está na semana gratuita, para não ficar meio jogado, eu escolhi um tema importantíssimo, que é a lei de drogas. Show? Meus amigos, amanhã, crimes contra o patrimônio, não perca. Convidem os amigos no vídeo aqui embaixo, comentem, bota o nome da galera, enche o saco do povo, vem trazendo o pessoal para cá para assistir. É de graça, galera, é de graça. Como diz aí, né? De graça, até injeção no olho, ônibus errado e por aí vai. Sacanagem. Galera, tamo junto. Mais uma vez, agradeço demais. Fiquei muito feliz com as mensagens da aula de ontem. Vocês me emocionam. Parafraseando aí o meu amigo Rodrigo Belo, né? Que ele fala, não me emociona, um jargão que ele usa. Muito obrigado aí por todas as mensagens que vocês mandam, seja inbox, seja comentando ali os vídeos que eu posto. Beleza? Fico muito feliz. A melhor coisa que tem é você receber elogio naquilo que você ama fazer. Olha só, a quantidade de livros que eu tenho aqui, que eu vivo estudando até 2 da manhã para chegar aqui e passar um conteúdo de qualidade. A gente procura aumentar cada vez mais a qualidade, né? E quando recebe elogio, é a sensação de dever cumprido. Show de bola, tamo junto, até a próxima aula. Valeu!